especial lá dele e a minha família está lá. A nossa família está lá. Só que ele só admite na igreja quem saiba ler e nós não sabemos ler. Nós sentimos mal por não estarmos juntamente com a nossa família na tal igreja e quer que o Senhor nos ensine a ler. E eu ensinei a ler. A primeira coisa que eu fiz foi dar-lhes a ideia do que é a escrita. A história dos fenícios, que segundo parece inventaram essa coisa, elas entenderam, aprenderam a ler no instante. E suponho eu que entraram na igreja. Tempos depois eu passei por lá e as coitadas estavam lendo o Jornal da Terra. Porque, evidente, o missionário não estava a pensar. Elas não precisavam apenas de ler, precisavam de entender o que liam. E não tinham cultura suficiente para isso. Então fugiam de ler os textos sagrados, que ele naturalmente queria que lesse, e eles estavam lendo o Jornal da Terra. Valia a pena? Evidentemente que não. Senhor Professor, eu também sei que não está muito de acordo com esta prova de cultura geral que é necessário agora os jovens fazerem para entrarem para a universidade. Eu só queria saber, minha senhora, que coisa é a cultura geral. No dia em que me definirem o que é cultura geral, então eu acho que sim, que deve haver uma prova de cultura geral, se ela for realmente necessária. Nunca perguntou ao Ministro da Educação o que é que ele acha que é cultura geral? Nunca perguntou. Eu tenho muito respeito pelos ministros, não lhes vou perguntar coisas dessas, não é assim? Mas não é uma pergunta desrespeitosa, Sr. Professor? Não, mas quando o Ministério da Educação quiser, o Ministério da Educação diz que coisa é cultura geral. Até lá, o que é que o Sr. Professor propunha para os jovens poderem entrar à universidade? Eu propunha que toda a gente que quisesse entrar numa universidade e que tivesse feito um curso secundário entrasse na universidade. Portanto, é completamente contra os números clausos, por exemplo. Evidente, os números clausos é uma coisa que mete lei do mercado e não sei o quê. E eu acho que meter lei do mercado juntamente com a cultura é inteiramente absurdo. Com os estudos. É uma coisa recente. O que é preciso é haver lugares suficientes para que as pessoas que querem ter uma cultura universitária tenham uma cultura universitária. Pois, mas a questão é que não há também, não é? Há que há. Olha, minha senhora, se houvesse uma guerra com Portugal, arranjavam-se academias militares rápidas para formar oficiais milicianos, demoravam 3 ou 4 meses em lugar de demorar 4 ou 5 anos, nas academias militares autênticas, e morrem também com qualquer outro. Acha que é uma questão de vontade? O quê? Haver universidades suficientes, por exemplo? Haver sítios suficientes para os jovens aprenderem? Claro. Os jovens, os adultos, quem quiser ter acesso ao ensino. Quem souber mais que o aluno está logo em cultura universitária em comparação com o aluno. E, portanto, de maneira que o que é preciso é fazer universidades que formem oficiais milicianos das universidades. Não é? E depois eles vão avançando, os que querem ficar na carreira, como se faz com o oficial miliciano. Os que querem ficar na carreira vão se graduando até serem autênticos professores universitários. Mas para as primeiras noções servem perfeitamente. O que é preciso é arranjar os lugares onde se ensine, a pessoa que ensine, e há muita gente que, sem ser um alto professor de universidade, pode dar as primeiras noções de todas aquelas matérias. Seria qualificado para ensinar. E depois, se a pessoa lá dentro da universidade não satisfaz, é fácil. Não frequenta mais a universidade. Mas ninguém se desilude. E não é essa coisa terrível de haver milhares de jovens que chegam ao 12º ano, possivelmente com grande capacidade de entrar na universidade, e ficam o quê? Fazendo o quê? Não, e às vezes com médias muito boas, muito altas. Com médias muito boas. Ficam a décimos não a única vantagem deles é darem depois emprego aos psicólogos, que têm que os curar de doenças psicológicas. Não é? Aos psicólogos, aos psiquiatras. Claro, tudo essa coisa. Cria-se muito emprego, afinal de contas. Cria-se muito emprego, não é? Com o desemprego de muita gente. O Sr. Professor foi diretor dos serviços culturais no Estado brasileiro de Santa Catarina. Santa Catarina. E eu vi com alguma perplexidade que o Sr. Professor, enquanto desempenhou esse cargo, recusou sempre conceder qualquer subsídio aos artistas, o que o tornou impopular a certa altura nesse lugar. Ora, em Portugal, pelo menos, há muito a mentalidade contrária, de que os artistas se devem ajudar, se devem subsidiar. Porquê é que a sua política à frente dessa direção cultural era dessa maneira? Na Santa Catarina, eu abri a inscrição para mulheres que queriam aprender a fazer os seus vestuários, a fazer vestuário para os maridos, que eram muito pobres e não os podiam comprar, e, por exemplo, a adaptar os vestuários de pessoas já grandes para meninos e meninas que se queriam vestir. Aprender a bordar, aprender a pintar, aprender a cozinhar.
Isso é cultura. Os poetas, os artistas, os pintores, etc., lá se arranjavam de qualquer maneira. Mas aquela gente não. Ou terem uma casa decente como deviam ter. A cultura, para mim, não é pintar quadros, ou saber poesia, ou fazer matemática. Também é cultura. Mas tem que se fazer essa cultura em cima da outra. De pessoas que consigam aprender aquilo que querem aprender. Não obriguem ninguém a matricular-se ali. Fizeram-se exposições depois de vestidos feitos por aquelas mulheres. E de outras, e de comida, e de todas essas coisas. Uma maravilha. Era um Estado muito pobre. Diga. Era um Estado muito pobre. Era gente muito pobre, essa. Se o Estado era rico ou não, não sei. Agora, essa gente era pobre, porque às vezes sucede isso, que os Estados são ricos e há muita gente pobre. Se o senhor professor cá mandasse na cultura, o que é que fazia? Dava subsídios aos artistas ou não? Bom, eu começava por dar tudo aquilo que é um alicerce e um degrau para a cultura. A cultura começa por todas as pessoas poderem comer o que devem comer. E começa por terem uma casa como devem ter uma casa. E por ter o vestuário que querem. E depois é que começam a ter interesses culturais. Eu ponho aqui agora a cultura como o saber. Claro, Primeiro, claro. eu acho que para toda a gente, o que é necessário num país é haver os 3 S. S número 1, sustento. S número 2, saber. S número 3, saúde. Então vamos começar pelo sustento. Primeiro degrau das coisas. E em seguida as pessoas dizem qual é o seu interesse em saber. O que é que querem aprender? E eu digo isto para grandes e para pequenos. Notando-se que como nós estamos ainda na tal guerra e precisamos de ter soldados produtores, cada um de nós é apenas um soldado produtor disto ou daquilo, em lugar de escolhermos artilharia ou cavalaria, escreve-se filosofia ou matemática, por exemplo. Então, como é isso, é preciso que a escola, por enquanto, seja uma escola mista. Uma escola que seja uma academia militar, digamos assim, para que cada pessoa aprenda uma profissão, aprenda a sua arma, e, por outro lado, um ensino que faça o possível por já contemplar aqueles que serão reformados, aqueles que vão ser os poetas à solta, dar-lhes meio de expressão. E olha que as escolas portuguesas estão fazendo isso. Há escolas. Essas escolas, as escolas em que há uma parte curricular, que toda a gente tem que frequentar com maior ou menor aproveitamento, e depois há os clubes livres, há os grupos que se formam para que a pessoa aprenda aquilo que realmente quer aprender. Um homem pode aprender ortografia, ou aritmética, ou lá o que seja, e ao mesmo tempo, já prevenindo-se para o caso de nunca mais ter emprego, saber pintar, saber fotografar, saber dançar, saber, se for preciso, ser vadio. Porque só vale a pena ser vadio quando se contempla o mundo e se percebe o mundo. Acha que essas profissões, fotografar, pintar, dançar, vão ter futuro? Não se trata de profissão, trata-se de arte e trata-se de criação. O homem não nasce para trabalhar, o homem nasce para criar, para ser o tal poeta à solta. Mas, senhor professor, o primeiro é o sustento. Como é que as pessoas vão viver? Como é que comem? Como é que sobrevivem? Há gente que gosta disso. Eu conheço muita gente que o que gosta é de cultivar a terra. Para isso, para eles, é obra de criação deles. Eu conheci um homem que tinha sido governador de Macau, que já estava aposentado, não sei de quem, da outra profissão que ele tinha, e que passava o dia inteiro montando e desmontando motores na quinta onde morava. Andava sempre sujo de óleo, porco, inocente, não é? A mulher lamentava-se que ele só tomava banho à hora de jantar ou qualquer coisa assim, mas de facto esse homem se cumpria. Montar e desmontar motores, não é? Mas para lá ele está, não era profissão nenhuma. Montar e desmontar motores, depois de uma vida de trabalho, em que provavelmente ficou com a sua reforma, que lhe possibilitava o tal sustento, não é? E por isso, o objetivo da nossa vida no mundo é haver essa reforma para toda a gente. Mas evitando que aconteça a grande parte dos reformados, porque só aprenderam a trabalhar enquanto se chamaram educá-los, só aprenderam a trabalhar, depois ficam muito tristes porque não têm trabalho e morrem rapidamente. Não sabem fazer mais rapidamente. nada. Pois é. Não sabem fazer mais nada sem trabalhar. O professor Agostinho da Silva tem dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira, e diz frequentemente que não tem bilhete de identidade nem número de contribuinte. É verdade, não é? Não, bilhete de identidade tenho. Tem bilhete de identidade. Está a ver? Foi uma das identidade. coisas que li a seu respeito, é que não tinha. Posso ter o Pensei que passaporte. vivia só com o passaporte. Passaporte, autorização